Deveria ter uns 10 anos, quando eu comecei. Porque morando aqui, não tinha nada para fazer, não tinha escola, não tinha nada. E minhas tias gostavam muito de fazer tudo de alimentação. E eu comecei a ficar junto, olhando e tudo, e elas perceberam que eu tinha o dom. Começamos com farinhada. Na casa do meu avô tinha uma casa de farinhada, de farinha. Aí daí partiu para o doce, fazia doce de goiaba, de banana. Mamãe fazia até doce de fava. De tudo a gente fazia, porque a gente aproveitava o que tinha. Que naquela época era difícil, porque eu nasci em 1940, se eu tinha 10 anos foi em 50. Então, aí daí veio coisas mais delicadas, como doces mais finos, geleias, compotas, o caju ameixa, veio a cajuína. Aí a cajuína, sim. Aí nessa eu me identifiquei. A Tatá toda a vida gostou de fazer comida, de fazer bolo, essa parte aí era com ela. Não gostava muito de estudo não, nem essas coisas, era fazendo comida. Ela queria tomar de conta da cozinha. Não, a ideia de começar a lanchonete foi o seguinte, porque quando eu me casei, fui morar em Floriano, porque o João Barros trabalhava no FCESP, que era uma empresa federal, e ele estava lotado no posto em Floriano. Aí nós fomos morar em Floriano. E em Floriano, depois de 5 anos, ele foi posto fora do emprego porque ele não era concursado. Prefeito em 69 foi o Augusto ainda, né? Augusto. Depois do Augusto foi o Gonçalo Nunes. Aí, quando foi em julho de 68, eu fui me alistar para as Forças Armadas, passei, voltei em agosto, me apresentei, aí quando foi no dia 15 de maio de 69, eu ingressei nas Forças Armadas. Aí seu pai chegou com sua mãe em 69. E comecei em 1969, em setembro. O que aconteceu com a Tatá foi o inverso do que aconteceu com a maioria de nós. Nós somos 9 irmãos, a Creuzinha, o Moacir, a Maria do Carmo, que é a Tatá, a Carmen Célia, eu, o Carlos Antônio, o Lenival, o Alberoni e Antônio Filho. A Tatá casou, foi para Floriano, um tempo muito curto, demorou muito pouco tempo lá. Aquela época, do Moacir até o Antônio Filho, nós tivemos que sair para ir procurar trabalho. E a Tatá voltou para cá. Então, nós temos um reconhecimento de gratidão muito grande pela Tatá, porque ela veio para cá e deu um suporte. Fica no fim da tarde essa cidade encantada que queima, que fere arde no fundo do coração. Eu aprendi em Floriano com os carcamanos, que Floriano era cheio de carcamano, e eu fui muito amiga da dona Terezinha, que era casada com um carcamano. Aí eu aprendi a fazer com a dona Terezinha esfirra, aprendi a fazer bomba, aprendi a fazer coxinha. Aí cheguei e fui botar minha nova culinária para valer. Fomos trabalhar para comprar aquele ponto. Até que um dia o dono do ponto resolveu a vender. Aí chegou e disse, do Carmo, a preferência é sua, mas tem um porém, eu só vendo o prédio todo. Eu digo, mas professor, como é que eu vou comprar esse prédio? Eu, não, você vai pagando e tal, mas eu quero só que você compre tudo. Tá bom. Pousado na tradição. Lá para frente, assim, um ano depois, aí ficou aperreado e
Eu digo, vou ter que vender uma parte da casa. Aí fui oferecer para uma que era sobrinha do dono da casa. Vendi a parte da casa. Fiquei só com a esquina. Aí fui começar a melhorar a esquina. Tinha um sótão onde eles guardavam os baús, com os ouros, com as coisas, as armas. E a nossa admiração com a Tatá, porque era um negócio muito pequeno, muitas dificuldades, o equipamento que ela tinha para fazer os bolos, para fazer as coisas, era quase nada, né? E ela grávida, de 6, 7, 8 meses, descia aquelas calçadas altas, com aquela bacia de copos para lavar em casa, porque não tinha uma torneira no ponto do comércio. E ela já primava pela qualidade e a limpeza, porque ela herdou isso dos hábitos e costumes da família. A perseverança dela em manter o negócio com tanta dificuldade, com as condições tão precárias, tão difíceis. E ela manteve, porque era dali que ela tirava o sustento. Todos esses cajueiros foram plantados por meu pai. Eles têm de 90 a 100 anos. Quando nós começamos a fazer cajuína, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, fazia com minha tia e com minha mãe. E todos os cajus são colhidos desses pés e são escolhidos, são limpos e todos são daqui. No vermelho. Aqui é do balde. Vocês troquem as armas. Eu estou lá presente. Os cajueiros não têm nem veneno, vamos dizer. Eles não têm nada disso. É tudo natural, natural, natural. São escolhidos, aquele que tiver maduro demais não vai, o que tiver verde também não vai para a cajuína. O que cai e machuca também não. E a gente tem esse cuidado para que a cajuína seja normal e que seja gostosa, sem nenhum produto, que na cajuína também nós não botamos nada de produto. É apenas o pó da resina, o suco do caju e mais nada. Aí é só filtrar, fazer tudo direitinho, que a cajuína fica 100% boa e ela dura 4 anos, 5, 6. Como o amor a gente faz com muito amor, e tudo que a gente faz com amor fica mais gostoso do que as outras. O nome Tia Tatá saiu quando eu recebi a primeira sobrinha. Ela não conseguia chamar a tia do Carmo. Aí um dia ela aparece atrás de mim, Tia Tatá, Tia Tatá, Tia Tatá. Por Tia Tatá ficou. Depois veio o Rodrigo. O Rodrigo não chamava tia, o Rodrigo só chamava Tatá. Quando começou a nascer os netos era vó Tatá. E aí as filhas, meus irmãos, todos, nem tem um que me chama do Carmo. E por aí ficou. E aí eu fiquei Tatá para todo mundo. Ficou para a cidade inteira e hoje está no mundo. A Fátima chegou, eu estava grávida da Luzana. E ela veio para me ajudar com as meninas. Era a avó Rosana e Luzana. Aí ela ficou lá. Vocês foram crescendo, e ela ficando. Aí depois ela começou a ir para a lanchonete. Eu vou ajudar para a senhora, eu vou bem lavar louça, vou fazer isso, sei o quê. E ficou comigo. Então ela tem o quê? 48 anos que mora comigo. É uma outra filha. A gente brincava muito na rua, andava descalça na rua, era assim de bicicletas. Quando eu comecei a sair já, né, à noite, tá, em festa e tudo, era o Regenerense, o clube, e bar era aqui, o bar do João Barros. Se a gente ia à missa, a gente tinha que vir aqui. Ia dar uma volta na praça, a gente ia e voltava para o João Barros. Então o bar do João Barros eu considero assim uma segunda casa.
Domingo à tarde tinha uma brincadeira para a gente dançar com as meninas, chamada tertúlia. Hoje tem tertúlia ali no Hotel Central, naquele salão. Aí a gente juntava todo mundo ali. Aí botava o menino para tocar. Era bom demais, viu? Se existisse 2 pessoas no mundo, escute, que só usava a boca para comer, era o João Barros, seu pai, e o Teixeirinha. As melhores pessoas do mundo. Um tempo seu pai inventou de bar e eu detestava, porque eu tinha raiva até quando ele bebia. Eu não gostava. E eu tinha raiva dessa história. Mas, para não ter um atrito, digo, tá bom, pô, então faça a sua parte que eu faço a minha. Ele não se identificava com a lanchonete. Não se identificava. Ele ficava muito pouco tempo lá e aí ele queria o bar. Nós começamos a namorar aqui no João Barros. Eu tinha uma certa intimidade com o João Barros, entende? E eu dizia para ele que ele tivesse cuidado quando o seu Pedro viesse de lá para cá, da casa dele para o rumo daqui, ele me avisasse aqui. Então esse quartinho dele, essa dependência ali, era onde a gente ficava escondido, namorando, né? Em julho de 71 começamos esse namoro. Nós namoramos 8 anos, certo? E estamos com 43 anos de casado. Passei momentos divinos aqui. Aqui foi o meu primeiro namorado, o primeiro beijo na boca foi aqui, entendeu? Aqui no bar do João Barros. E assim, eu experimentei a primeira bebida alcoólica aqui e tinha uma relação muito grande assim com o carnaval, com o bar aqui. A folia toda de carnaval, os dias de carnaval, era o dia todo aqui. A concentração era aqui no bar do João Barros. Naquele carnaval, ali foi a Helena. A Helena foi quem revolucionou aquilo ali com a menina do Moreira, como é o nome dela? A Meire. Aí todo ano no carnaval, ali na casa da Helena tinha um quarto, a gente começava cedo a fazer as fantasias. Ases do ritmo e foliões da vila, uma parte da outra no Carnaval de Regeneração. Foi maravilha, sempre assim será. O Carnaval da vila, agora é na tia Tatá. Jurandir, que era a empresa Jurandir, ela era de regeneração. Ela tinha linha para os interiores, para outras cidadezinhas perto. Aí começou a trazer, chegava e dizia, do Carmo, vou trazer um povo para merendar aqui, porque é longe, as estradas são ruins, tem dia que a gente passa fome por aí e tal. Quando vinha a Princesa do Sul, que era o ônibus, a empresa mais importante aqui da região, lá vinha a Princesa do Sul, tanto descendo como para Floriano, como a empresa João Martim, filho daqui, que fazia de São João dos Patos, passando por aqui, entendeu? A Terezinha, São dos Patos Teresina, e Nova York do Maranhão, Colina do Maranhão, Brejo Paraibano, tudo, João Martim, ele me contava. Aí, de lá tinha umas linhas direto para Caxias. O Maranhão todo de lá, a empresa de regeneração João Martim fazia por lá para Caxias, no Maranhão, e por aqui por regeneração. Só que regeneração, até 78, 79, não tinha asfalto daqui para Floriano e nem daqui para Estaca Zero. Era na Pissarra. A BR-316, eu trabalhei nela no 2º Batalhão de Engenharia do Exército. Ela foi toda feita de Belém ao Rio Grande do Norte e a João Pessoa. A BR-316 foi pelo 2º BEC de Teresina. Foi nós que fizemos. O papai começou dirigindo táxi, que na época aqui em Teresina não chamava nem táxi. Era como se era um serviço de levar e deixar. E quando ele foi começar com ônibus, a primeira linha dele foi São João do Piauí e Oeiras. E a rota de Oeiras, como não tinha estrada hoje em dia é um luxo que nós temos, mas naquela época a viagem que hoje em dia se faz em 4 horas de viagem,
Naquela época chegava a fazer em 8 horas, 12 horas, principalmente porque o primeiro ônibus dele é o que a gente chama, hoje em dia é conhecido como pau de arara. O papai era mesmo o motorista, era a pessoa que era o cobrador, era tudo. Mas bom mesmo foi quando apareceu o líder, que era do Manel também. Muito, muito amigo da gente. E ele que trabalhou muito tempo com o Aníbal, que era primo de mamãe, num carro velho aí. Ele trabalhou muito tempo. Por fim, quando o Aníbal já não aguentava mais, deu para ele um carro, para ele viver desse carro. Aí ele foi, de carga, levando coisa, trazendo, fazendo e acontecendo e tudo. Aí um dia ele lembrou de comprar um ônibus, comprou a linha de Oeiras a Teresina. A lanchonete da tia Tatá era parada obrigatória. É uma coisa assim que eu até me emociono, porque era a grande festa nossa, era vir da nossa fazenda e parar na lanchonete da tia Tatá para comer a bomba da dona Fátima. Aí começou, era Editu, Transpiauí, Princesa do Sul, tudo passava. Teve uma época, foi assim, mais ou menos uns 5 a 6 anos, eram 14 ônibus por dia que a gente atendia. Hoje em dia a gente já tem essa percepção do empreendedorismo, da importância do empreendedorismo em qualquer lugar e principalmente em uma cidade pequena como Regeneração. Mas a gente não tem noção do que foi o trabalho que a dona do Carmo desenvolveu ao longo desses anos, que é um trabalho que agora a gente vê que os filhos estão dando continuidade. É da natureza dela o convívio social, que é o outro ponto de destaque que a gente reconhece nela. Como ela foi capaz de conciliar um trabalho tão árduo, tão difícil, com as atividades sociais. Ela nunca colocou um único obstáculo para vivenciar as ações sociais dentro da comunidade. Em Regeneração, as irmãs Catarina de Sena foram morar lá um tempo, mas só com trabalho de evangelização. Mas para isso elas compraram uma casinha. E elas ficaram na casa. Mas todas já eram velhas, de uma idade bem avançada, aí fecharam a casa. Aí eu bati duro, eu digo, irmã, a senhora não vai vender a casa, porque vocês vão voltar de um jeito ou de outro, mas vocês vão voltar. Mas a casa não vai ser vendida. Dona Maria do Carmo, não é possível, não vão vender. Aí um dia chega a irmã com advogado, trouxe bem as 5 irmãs, Dona Maria do Carmo, hoje nós vamos resolver a história da casa. Eu digo, graças a Deus chegou o dia. Não, nós viemos foi para vender a casa. A casa vai ser vendida. Eu digo, vai não, irmã, não vai. Aí o contador delas, né, disse assim, mas por que a senhora não quer que venda a casa se a casa não é da senhora? Eu digo, não é minha e nem eu quero. A casa é delas. Mas a casa vai voltar. De qualquer jeito, elas vai voltar. Aí elas foram embora. No outro dia, chega 2 irmãs. A irmã Amparo e a irmã Graça. Aí a Amparo chegou e disse, Dona Maria do Carmo, tem uma proposta para a senhora. A casa só não vai ser vendida se a senhora aceitar a nossa proposta. Eu digo, pois diga, irmã. Nós vamos abrir uma casa com um trabalho social, mas a senhora que vai dirigir a casa. Eu digo, pode abrir a casa. Pode abrir a casa, que é tudo que eu quero. Aí ela disse, pronto, pois a senhora vai me arranjar 25 famílias, as mais necessitadas. Aí eu saí, em cima de morro, subindo morro, descendo morro, arranjei as 25 famílias. Arranjei as 5 funcionárias que ela disse que queria. Arranjei, a casa abriu. Essas meninas, essas funcionárias, faziam trabalho com os meninos, botavam para pintar, para isso, para aquilo, ensinando as primeiras letras, alfabetizando. Lá tinha café, almoço e o jantar. Os meninos só saíam 4 horas já jantados. E ainda mais, todo mês, uma cesta básica para cada família. Era a maior alegria do mundo que eu estava fazendo esse serviço. Aí, um ano, ela disse, arranje mais 25. Arranjei. No outro ano, arranje mais 25. Arranjei. No outro ano, mais 25. Arranjei 100 meninos,
100 famílias sendo atendidas dessa forma. Chegando em Regeneração, um dos primeiros contatos foi exatamente com a do Carmo, a tia Tatá. Porque a sua fé não era simplesmente uma relação com Deus, mas é uma relação também com a comunidade. O seu coração grandioso fez com que ela colocasse em prática a virtude da caridade. Por isso mesmo ela teve um papel importante em levar um projeto social, primeiramente, pelas Irmãs Catarinas de Sena. Ela foi muito influente para que esse projeto chegasse lá. E que depois se tornou uma escola infantil. Sem toda a instrução devida para o assunto, mas um coração todo cheio de amor para influenciar positivamente a congregação e levar esse projeto social. Acredito que a contribuição dela foi ímpar, muito importante para que o projeto chegasse e pudesse também se instalar. A Pastoral da Criança nasceu em Regeneração também por meus irmãos, porque já existia Pastoral da Criança, eu não conhecia. Mas como eu tinha lanchonete, chego um dia lá, 4 horas da manhã, arrumei a casa toda, já estava café passado, tudo pronto. Aí fui abrir as portas. Tinha uma senhorinha sentada lá nesse banquinho, de braço cruzado. Perguntei se estava esperando o carro, ela disse que sim, e pronto. E o carro passou para tudo quanto é lado. E chegou meio-dia, fui almoçar e nada. Voltei, essa mulher estava lá. Deu 3 horas da tarde, aí eu cheguei para ela e digo, minha filha, você vai para onde? Os carros que passam aqui, todos já passaram. E você não foi. Aí ela disse, não, é porque eu estou esperando encontrar uma pessoa que me dê uma passagem para mim ir lá em Angical consultar esse menino. Aí eu digo, que menino? E cadê o menino? Ela disse, está aqui. Meu Deus. Quando ela tirou o paninho de cima, que eu vi a cabeça grande, olhos abertos, sem pestanejar, os braços e as pernas pareciam uns fiapinhos de linha. Eu digo, mas minha senhora, o dia todinho, agora que a senhora vem me dizer que tem esse menino, a senhora não vai para Joaquim Venâncio, não. E nem a senhora vai sair daqui. Espere aí mais 2 minutos, que eu vou ali e venho já. Naquele tempo, o hospital em Regeneração era ali no centro onde hoje é a Secretaria de Saúde. Doutor Cleito ia saindo, que era um dos médicos. Cheguei lá com o menino, ele disse, cadê o menino? Eu digo, está aqui. Menino? Minha senhora, quantos anos tem esse menino? Vai fazer 4. Pois vamos botar aqui na balança. Aí botou o menino na balança. O menino pesou 2 quilos, 350 gramas. Aí ele olhou para mim e disse, do Carmo, nós vamos salvar o menino? Eu digo, vamos, doutor. Vamos, porque Deus é grande. Tenho certeza que Deus está do nosso lado e nós vamos tratar desse menino. Ele disse, pronto, pois a minha parte eu vou fazer, agora você vai fazer a sua. Fez a receita do menino, passou, tudo como era que o menino tinha que comer, o que comer, como fazer, quantos banhos tinha que tomar, quantos isso tinha que... Tudo, enfim. Remédio nenhum. Só foi isso. Ele começou a tomar mamadeira de leite na chuca de água dos recém-nascidos. Com 2 meses, o menino já batia pestana, o menino já se mexia, mas o resultado da história, ele hoje é um jogador, pai de família, e isso me dá uma grande alegria, porque ele foi salvo. E daí, a irmã Dolores, das Catarinas de Sena, quando chegou em Regeneração, que viu esse trabalho, Dona Maria do Carmo, a senhora está fazendo um trabalho de pastoral da criança. Então, nós vamos lá agora. Eu digo, irmã, eu não sabia se tinha. Pois tem. Agora nós vamos cuidar lá. Aí fomos para Teresina, eu fiz o curso, aí foi aberta a pastoral da criança, em Regeneração. Aí essa também eu tomei conta, 10 anos da pastoral da criança. Salvamos mais de 50 crianças de desnutrição de 3º grau. A sua fé também era de um alcance grandioso às pessoas. Eu sou prova disso. Logo, ela me adotou no coração como um filho.
Isso tem um significado muito importante para mim. Para se ter uma ideia, a do Carmo Tia Tatá cuidava da minha agenda dominical nos almoços, as famílias. Isso fez com que eu tivesse contato com tantas pessoas nos pouco mais de 4 anos que eu fiquei à frente da paróquia. Então, dizer que essa mulher é pequena e grande, pequena na sua estatura, mas grande no seu coração e naquilo que ela é capaz de fazer para Deus e também fazer para a sua família e para a sua comunidade religiosa, pela sua igreja que ela tanto ama e se dedica. O tempo ruim foi uma época que eu não lembro o ano. Eu fui perseguida politicamente, sem eu ser política, sem eu ter nenhum eleitor. Porque eu tinha esse jeito e eu cuidava com todo carinho e amor, eu acho que as pessoas entenderam que eu fazia aquilo para conquistar a família, para adquirir voto para alguém. Que a coisa que eu acho melhor no mundo é quando eu cuido de uma pessoa que ela realmente precisa. E isso para mim é uma fortaleza. Eu lembro muito da dona do Carmo fazendo as cajuínas com a minha mãe. E aí eu lembro que ela também trabalhava com galinhas, codorna. A minha mãe era responsável para cuidar, né? E aí eu lembro das cajuínas, do período de juntar os caju, de limpar e tudo aquele processo todo. E eu era muito pequena na época. Aí o tempo que ela faleceu, eu e os meus irmãos recorríamos à dona do Carmo quando necessitava de alguma coisa, de algum conselho. E era o nosso conforto. Era a Ave Maria, a mãe que a gente perdeu, a gente conquistou, né? A gente ganhou. E daí a gente foi crescendo e ela sempre auxiliando, ajudando. Isso a dona do Carmo sabe fazer dignamente bem, com todos que chegam a ela. Por mais difícil que tenha sido essa época, eu não encontrava muita dificuldade, não. Como meu pai sempre dizia, né? Que a coisa só é aperreada e difícil quando você não entende e não quer. Mas se você quer e entende, não tem... É difícil? É difícil, mas não é impossível. O tempo mais difícil que eu tive com a lanchonete foi na hora de sair de lá para alugar. Agora aí foi sofrido, porque eu não me via fora de lá. Mas como meu marido estava na situação que estava, eu não tinha coragem de deixar alguém cuidando dele para mim ficar lá. Não tinha. Ela alimentou muitas famílias ali. Ela favoreceu que muitas famílias pudessem alimentar seus filhos. E também os carros, os ônibus de passagem. Nós temos um ex-governador do estado que, garoto, passava aqui para lanchar na Tia Tatá. Nós temos pessoas modestas, simples, ambulantes, que nunca esqueceram o pontinho da Tia Tatá. Porque 5 horas da manhã ela estava com a portinha aberta, o café feito. Essa Tatá das Romarias, essa Tatá que abraçou a causa mais nobre de todas, que foi ela integrar a pastoral da criança, contribuir para a recuperação e a salvação de crianças desnutridas. No ano 2000, a Tatá passava por uma tribulação muito grande, uma dificuldade. E chegou o dia do seu aniversário, 25 de agosto, e eu pensei, eu não tenho assim, o que eu vou dar de lembrança para minha irmã, que está tão sofrida, tão passando uma dificuldade. Pensei, fui ali na minha janela,
abri, olhei para uma laranjeira e me inspirei, eu pensei. A devoção dela ao coração divino de Jesus é muito forte. E ela foi devota, ela é devota ao coração de Jesus. E eu ousei uns versos que eu chamei de hino ao coração de Jesus. Meu abençoado coração, proteja minha vida do inimigo. Coração divino de Jesus, vem me socorrer, ficar comigo. Por acreditar na tua luz, faço dos meus dias uma prece. Vou compartilhar com meu irmão desta bela vida que nos deste. Quero ser feliz como antigamente, cantar em teu louvor, viver tão plenamente, certo que um dia nos encontraremos na sonhada paz, nós viveremos. Meu abençoado coração. Quando foi para reabrir a lanchonete, eu não vou mentir, eu ficava calada, silenciosa, mas não era triste e nem pensando que não ia dar certo. Era achando que ia ficar bem melhor do que já foi e que ia crescer cada dia. E para mim era uma grande satisfação em deixar este legado para minhas filhas. Fiquei muito feliz. Até o que eu não gosto, hoje eu estou aplaudindo, porque elas inventaram de fazer o bar da Tatá, coisa que eu não gosto nem do nome bar. Mas até isso eu estou aplaudindo. Por quê? Porque elas estão fazendo de uma forma diferente. É para o engrandecimento das memórias e do conhecimento do povo da minha terra. E isso me agrada muito. Eu sou uma pessoa feliz, alegre, por tudo. Pela minha infância, pela minha adolescência, o tempo adulto, pelo meu casamento, mas principalmente pela família que tenho, que se fosse para voltar e me perguntarem qual a família, eu digo que quero a família Soares e Souza. E a família que eu construí, que para mim é a maior riqueza que eu tenho, são minhas 4 filhas, meus 8 netos que eu amo de coração, meus 9 bisnetos e todas as pessoas que vivem em minha volta, porque eu tenho umas pessoas que eu não posso deixar de dizer neste relato. A Fátima, que foi para trabalhar comigo e terminou me pedindo para ficar, para morar comigo. Joanita, Antônia, a memória do meu compadre Pereira, meu compadre prefeito, que era meu irmão, que foi meu pai que criou, o Antônio, irmão da Fátima, que foi lá para casa pequeno, saiu casado, o Irenildo, que era filho de uma sobrinha do João Barros, e assim são muitas, que eu não posso nem falar nome, porque vai ficar nome que eu não digo, porque não me lembro nem tanto quanto foram. São pessoas que estão perto de mim, que eu quero bem, que eu amo de coração, e como eu disse lá no início, eu não gosto de ficar só, para onde eu vou eu tenho que ter uma pessoa perto de mim. Feliz demais pela família que eu tenho. Meus irmãos de sangue, Ave Maria, eu tenho meus irmãos todos assim, amor por todos eles. Meus sobrinhos, meus 85 afilhados que eu rezo por eles. E assim, eu termino dizendo que nesse coraçãozinho velho que tem muito amor.
eu que primeiro vi. Se essa rua fosse minha, era o Senhor da lua, dono da estrela guia. Me perdi em notas musicais. Era uma vez eu que cedo aprendi que a vida é isso e muita coisa mais. Sendo repente solto, toda palavra é fogo, o engenho, a força dos canaviais. Minha mãe olhava e me dizia ao seu silêncio agrário: a profissão do sonho não tem salário. Minha mãe me olhava e me dizia ao seu silêncio agrário: